Eu tenho 88 anos e por toda a minha vida acreditei que deixar algo para os meus filhos era a maior prova de amor que um pai poderia oferecer. Passei décadas nessa crença, décadas apertando o cinto, recusando viagens que eu queria muito fazer, comendo o mesmo feijão de sempre, abrindo mão de pequenos prazeres que qualquer homem merece, enquanto guardava cada real como se ele fosse a última reserva de dignidade que eu ainda possuía. Moro em Belo Horizonte há 60 anos, no mesmo sobrado do bairro Floresta, uma casa que cheira a tempo parado, a cera de assoalho velho e a memórias que ninguém mais se lembra de perguntar sobre elas. E foi aqui, nessa casa cheia de passado, que a minha vida finalmente começou de verdade. Meu nome é Reinaldo Tavares. Fui marceneiro por 30 anos, trabalhando com madeira desde os 18, sentindo o cheiro de cedro e a serragem nos cabelos, como quem usa um perfume de honra. Depois me aposentei, criei 2 filhos, perdi minha companheira Guiomar para uma doença longa e silenciosa, e passei os últimos 15 anos sendo aquilo que o mundo chama carinhosamente de um velho de bem. Sabe o que isso significa? Significa ser educado na medida certa, útil quando alguém precisa e invisível quando ninguém mais lembra que você existe. Significa sorrir quando seus filhos aparecem correndo com rostos apressados e histórias de parcelas e contas atrasadas, e fingir que aquelas visitas são afeto puro, quando na verdade são expedições de sondagem, visitas de inventário antes do inventário. Foi numa tarde de abril que tudo mudou dentro de mim. Meu filho Cláudio apareceu sem avisar, como sempre faz. 45 anos, cabelos bem cortados, perfume de frasco importado, o tipo de homem que parece estar sempre com pressa, mesmo quando está completamente parado. Ele entrou pela porta que eu nem tinha fechado direito, jogou as chaves em cima da minha escrivaninha de mogno, aquela que eu mesmo construí há 40 anos com minhas próprias mãos, e se jogou no sofá de couro sem nem me olhar nos olhos por mais de 2 segundos. Eu estava na janela, olhando para a mangueira do quintal, que naquele ano tinha florescido mais do que nunca. Perguntei como ele estava. Ele disse que estava cansado, que o carro estava com problema na suspensão, que as prestações estavam pesando demais no orçamento. O carro dele, devo dizer com toda a calma que consegui manter, custa mais do que custou a minha primeira casa aqui no Floresta, comprada com 10 anos de economia e muito sacrifício. Eu ouvi tudo com a paciência que apenas a velhice é capaz de ensinar. E então ele perguntou, sem nenhum constrangimento no rosto, se eu tinha ido ao cartório atualizar o testamento, porque o mercado imobiliário de Belo Horizonte estava mudando muito rápido e seria prudente regularizar tudo enquanto eu ainda estava em condições de fazê-lo. Enquanto eu ainda estava em condições. Fiquei olhando para ele por um longo momento. Ele não percebeu. Estava com a atenção no celular, deslizando o dedo pela tela com aquela familiaridade mecânica de quem prefere a vida em pedaços pequenos a enfrentar as pessoas inteiras. E eu vi, naquele instante preciso, com uma clareza que dói quando chega tarde demais, que para o meu filho eu não era um pai. Era uma linha de crédito com nome e sobrenome. Era uma expectativa de futuro, aguardando o momento certo para ser ativada. Eu era útil não pelo que eu era, mas pelo que eu deixaria de ser quando o meu tempo aqui chegasse ao fim. Aquela noite eu não dormi. Fiquei deitado na escuridão do meu quarto, ouvindo o barulho do bairro lá fora, o latido do cachorro da vizinha Dona Neuza, o som distante de um ônibus descendo a rua, e pensei em toda a minha vida com uma honestidade feroz que nunca tive coragem de exercer antes. Pensei nos anos em que trabalhei dobrado para pagar a faculdade do Cláudio em uma universidade particular. Pensei no apartamento que ajudei minha filha Sônia a comprar quando ela tinha 30 anos.
Pensei nas vezes em que disse não para mim mesmo para poder dizer sim para eles. E percebi, com aquela lucidez que só vem quando a gente para de mentir para si mesmo, que eu nunca tinha feito nada disso verdadeiramente por eles. Tinha feito por mim, pela ilusão reconfortante de que dinheiro era sinônimo de amor, pela necessidade de provar para mim e para o mundo que eu tinha sido um bom pai. Mas um bom pai não é aquele que deixa uma fortuna atrás de si. É aquele que ensina os filhos a construírem as suas próprias fortunas com as próprias mãos e a própria determinação. E eu, com toda a minha dedicação de vida inteira, tinha feito exatamente o oposto. Tinha criado 2 adultos que olhavam para o futuro e enxergavam o meu patrimônio no lugar onde deveriam enxergar a própria força. Chamei os 2 para uma conversa no sábado seguinte. Sentamos na sala. A Sônia chegou preocupada porque uma convocação assim, fora de hora, sempre acorda o instinto de quem está à espera de notícias difíceis. O Cláudio chegou com aquele ar de quem já está calculando as implicações antes mesmo de sentar. Eu servi café, me sentei na minha cadeira de sempre, perto da janela, e falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Disse que tinha tomado uma decisão, que venderia a casa, que gastaria as economias do jeito que quisesse, que não deixaria herança nenhuma, nem para um, nem para o outro, que o banco do pai havia encerrado definitivamente as atividades. O silêncio que se instalou naquela sala era do tipo que machuca por dentro. A Sônia ficou pálida como parede. Perguntou o que seria dos netos, da faculdade das crianças, da segurança financeira da família inteira. A voz dela tremia, mas eu conhecia bem aquele tremor. Não era dor de filha que ama o pai. Era susto de quem perdeu o chão que nunca foi dela para começar. Olhei para ela com todo o amor que um pai carrega dentro do peito e disse com clareza, sem raiva: se você ainda precisa de um colchão de segurança de um homem que mal consegue dobrar os joelhos sem sentir dor, então eu errei em algum lugar essencial do caminho. Está na hora, minha filha, de aprender a voar com as suas próprias asas. O Cláudio não disse nada. Ficou me olhando com uma expressão que eu não soube interpretar naquele momento. Levantou devagar, pegou as chaves de cima da escrivaninha e foi embora sem se despedir. A Sônia foi logo depois, com os olhos vermelhos e o queixo firme, do jeito de quem está segurando muita coisa para dizer depois, num momento em que as palavras doem mais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. E eu fiquei sozinho na sala, com o café esfriando na xícara de porcelana antiga da Guiomar, e senti algo que não sentia há muitos anos. Senti que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha agido por mim mesmo, pela verdade que eu devia a mim antes de dever a qualquer outro. A Sônia ficou 3 semanas sem me ligar. 3 semanas de silêncio que, em vez de me partir ao meio, me ensinaram mais sobre o nosso relacionamento do que anos inteiros de visitas educadas e almoços de domingo. Quando não havia dinheiro no meio, o que sobrava entre nós? Essa era a pergunta que as 3 semanas responderam. E a resposta doía do jeito que dói toda a verdade que chega mais tarde do que deveria. Mas eu já tinha decidido. Reinaldo Tavares, aos 88 anos, ia finalmente começar a viver a vida que sempre mereceu viver. A primeira coisa que fiz depois daquela reunião foi ligar para o meu antigo amigo Geraldo, um carpinteiro aposentado que mora no bairro Pampulha e que há anos me dizia que eu estava desperdiçando os meus últimos anos guardando coisa para gente que não precisava. Ele me indicou uma oficina pequena disponível para aluguel na rua de trás da casa dele, um espaço com cheiro de madeira antiga e serragem acumulada nas frestas do chão. Assinei o contrato na mesma semana.
Há 40 anos eu não enfiava as mãos numa peça de cedro com intenção de criar algo. 40 anos. Quando peguei a plaina pela primeira vez naquela tarde de quinta-feira, as mãos tremeram levemente, não de fraqueza, mas de reconhecimento. Era como reencontrar um idioma que eu achava que tinha esquecido e perceber que ele ainda estava lá, enterrado nos dedos, esperando ser falado de novo. O aroma da madeira me envolveu como um abraço antigo. E por um momento, naquele galpão simples iluminado pela luz da tarde, eu tinha 25 anos outra vez. Comecei a trabalhar todos os dias. Acordava cedo, tomava o café com a calma de quem não precisa mais correr para nenhum lugar, pegava o ônibus no ponto da Avenida Floresta e seguia para a oficina. Comecei fazendo coisas pequenas. Uma caixinha para guardar ferramentas, um porta-retratos de ipê, um banco comprido de cedro rosado. Cada peça era um diálogo entre eu e o material, uma conversa sem palavras onde a madeira dizia o que queria ser e eu apenas ouvia com as mãos. As juntas que me doíam tanto nas manhãs frias de Belo Horizonte pareciam destravar com o movimento constante, como se o corpo reconhecesse que estava sendo usado da maneira certa depois de muito tempo parado. O médico diria que era coincidência. Eu sabia que não era. O corpo sabe quando a alma está em paz. Com o dinheiro que comecei a liberar, não para a herança, mas para mim mesmo, tomei outra decisão que jamais teria coragem de tomar antes. Passei a me convidar para jantar, sozinho, em restaurantes elegantes do centro e do Savassi, sentado numa mesa boa, pedindo vinho que eu nunca me permitia, conversando com garçons que me tratavam com a dignidade que todo ser humano merece e que eu havia negado a mim mesmo por décadas. Numa dessas noites, uma mulher de uns 70 anos me pediu licença para compartilhar a mesa, porque o restaurante estava cheio. Ela se chamava Aparecida, tinha olhos vivos e uma risada generosa e me contou que também estava aprendendo a viver para si mesma depois de uma vida inteira dedicada aos outros. Conversamos por 3 horas, trocamos número de telefone. Ela se tornou a minha companhia mais constante naquele período, não um romance apressado de novela, mas uma amizade densa e honesta entre 2 velhos que finalmente tinham permissão para existir sem pedir desculpas por isso. A Aparecida me apresentou a um grupo de pessoas da nossa faixa de idade que se reunia às quartas-feiras num café do bairro Lourdes para conversar, jogar cartas e às vezes simplesmente ficar sentado em silêncio confortável uns perto dos outros. Eu, que havia passado anos achando que a velhice era uma sala de espera, descobri que ela podia ser uma festa. A Sônia voltou a ligar depois de quase um mês. A voz dela estava diferente, mais contida, menos calculada. Perguntou como eu estava. Não perguntou sobre o testamento, sobre a casa, sobre o dinheiro. Perguntou se eu estava bem. Foi a primeira vez em anos que aquela pergunta vinda dela soou verdadeira. Eu disse que estava ótimo, que tinha voltado para a marcenaria, que estava jantando fora toda semana. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Pai, você parece outro." Respondi que não era outro. Era o mesmo de sempre. O que tinha mudado era que eu havia finalmente parado de me esconder atrás do que os outros precisavam de mim. O Cláudio demorou mais, mas um dia ele apareceu na oficina, sem ligar antes, sem anunciar. Ficou parado na porta por 1 minuto inteiro, olhando para mim trabalhar com a madeira, as mãos cobertas de serragem, os óculos embaçados do esforço. Então entrou, puxou um banquinho e sentou do meu lado. Ficamos em silêncio por um bom tempo, o ruído da lixa preenchendo o espaço entre nós. E então ele perguntou, com uma voz que eu não ouvia desde que ele tinha uns 12 anos, como era trabalhar com madeira. Não perguntou sobre herança, não perguntou sobre testamento, perguntou sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre mim.
Aquela tarde na oficina foi a primeira conversa verdadeira que eu e meu filho tivemos em mais de 20 anos. Ele me contou que estava com medo, que se sentia preso num padrão de vida que não sabia como ter construído, que acordava todo dia com a sensação de que estava correndo sem saber para onde. Eu ouvi tudo sem julgamento, sem dar conselhos, sem ser o pai provedor de respostas fáceis. Apenas ouvi, e no fim disse apenas isso. O medo que você sente não é fraqueza, Cláudio. É o sinal de que você ainda está acordado. Agora é sua vez de descobrir o que fazer com ele. Ele foi embora mais leve, e eu também. O chalé que comprei à beira de um lago na região da Serra do Cipó levou 2 meses para ser reformado. Eu mesmo participei de parte da obra, orientando os pedreiros sobre as madeiras, escolhendo cada detalhe com o cuidado de quem está construindo o lugar onde vai finalmente respirar fundo. No dia em que me mudei, carreguei comigo apenas o necessário: as roupas, a escrivaninha de mogno, o porta-retrato com a foto da Guiomar e um cacho de rosas amarelas que a Aparecida me deu de presente de inauguração. Sentado na varanda do chalé, olhando para a água parada do lago, refletindo as nuvens da tarde, pensei em todos os velhos que eu conheço que ainda guardam o que têm com as mãos trêmulas, esperando o momento que nunca vai ser o certo para começar a viver. E quero dizer para cada um deles, com a convicção de quem aprendeu isso da maneira mais dura e mais bela: não existe herança maior do que a sua própria alegria. Quando você vive de verdade, quando você ri, quando você cria, quando você ama sem condição e sem transação, você ensina mais do que qualquer quantia depositada em conta poderia ensinar jamais. Meus filhos não precisam do meu dinheiro. Eles precisavam ver que era possível recomeçar aos 88 anos, que a vida não é uma contagem regressiva esperando o fim, que cada manhã com cheiro de café e madeira e lago é um presente que não cabe em nenhum testamento. Eu dei a eles o único legado que vale alguma coisa, a prova viva de que nunca é tarde demais para ser quem você sempre foi.